Deixa eu só reforçar. Então, nós estamos gravando a aula e eu queria só dar um toque para vocês assim. Práticas Contábeis 3, o que, que aconteceu, né? Houve uma mudança no conteúdo de Práticas Contábeis 3. Então, da última vez que eu lecionei ela para outra turma, para agora que eu estou lecionando para vocês, então foi feita uma readequação no conteúdo. E aí, o que que acontece, né? Alguma coisa estava desatualizada e eu estou arrumando. Então, por exemplo, na aula de hoje, a aula 7, né? Estava previsto uma coisa e eu tive que trocar. Eu não sei se vocês já tinham imprimido algum material. Agora, se vocês não tinham, o que está colocado hoje no AVA, eu vou falar um pouquinho sobre imposto de renda pessoa jurídica, ok? Então, nós precisamos pensar o seguinte: o que está acontecendo? Praticamente, tudo que está acontecendo na disciplina, né, nessa mudança do conteúdo dela, remete ao SPED, aquilo que nós já falamos, né? O serviço de escrituração, sistema de escrituração pública, né? Então, tudo remete ao SPED. Estava previsto a gente falar de DACOM, só que DACOM foi extinto. Então, eu não tenho que falar mais disso aí, eu tenho que falar do que está acontecendo hoje. Então, eu vou falar um pouquinho de imposto de renda, até alertar os caros colegas aí que eu não consegui acompanhar, mas está previsto uma votação aí no Congresso, né? Talvez até já tenha acontecido, se alguém souber da informação mais aí fresquinha, pode compartilhar com todo mundo, né? O Congresso estava aprovando a prorrogação da declaração de imposto de renda. Então, vocês sabem que estava previsto para findar a declaração agora no dia 30 de abril, no final deste mês. Mas a proposta que está sendo discutida no Congresso, né, e teria que ser aprovada a toque de caixa, porque agora está tudo assim, né? Tudo está sendo aprovado com uma rapidez muito grande, devido a toda essa parafernália de coisa que está acontecendo aí, é que ela fique para... O relator queria 30 de julho, 30 a 31 de julho, último dia útil, aliás, último dia do mês de julho. Mas parece que eles fecharam que vai ser 30 de junho, ou seja, tem aí pela frente mais algum tempo, né? Então, aquela questão, se você prorroga o prazo de entrega da declaração, você também prorroga as parcelas, né? O pagamento do imposto. Quem deve pagar. Nossa, já estamos aí a Diana, Jéssica, Jéssica, Wanda, Paulo, Steph, participando então da aula. Então, o que eu precisava falar com vocês hoje em relação ao imposto de renda? Eu vou falar um pouco das noções de imposto de renda pessoa jurídica. Então, assim, eu não vou detalhar muito, chegar no nível de detalhamento muito grande, mas assim, nós temos que pensar o seguinte: a declaração de imposto de renda jurídica é uma das principais responsabilidades que a empresa tem, o fundador da empresa, assim que a gente fala. Então, o que vai acontecer? Ela é uma declaração complexa, né? E ainda tem um procedimento interessante que é assim: normalmente você faz o pagamento do imposto, ou seja, você paga o imposto de renda e depois você faz a declaração só para poder convalidar e verificar se tem mais alguma coisa a ser paga ou até a ser compensada, né? Então, o que a gente precisaria falar? Para que vocês entendam a fundo essa parte de imposto de renda pessoa jurídica, é necessário que vocês se detenham num estudo bem detalhado de todo aquilo que é necessário. E tem que lembrar também uma outra questão, né? Nós temos empresas que trabalham com lucro real, outras com lucro presumido, né? E acontece até do lucro arbitrado, que nós vamos estar falando desses casos aí.
Então, você precisa verificar, né? Se você trabalha diretamente com uma empresa e ela tem que contribuir imposto de renda, fazer o pagamento do imposto de renda pelo lucro real, então você vai ter que se aprofundar mais nesse aspecto. Você vai ter que conhecer mais como é que é essa forma de tributação para poder, então, dar o andamento, fazer tudo certinho, a escrituração digital e depois os pagamentos de imposto e depois a declaração. Se você trabalha com uma empresa que ela trabalha com lucro presumido, é uma outra questão, é um outro aspecto tributário, né? Então você precisaria também conhecer como é que funciona, conhecer mais a fundo, ou seja, se especializar ou aprofundar os seus conhecimentos nessa questão. Agora, o que nós pretendemos fazer hoje, né? Na verdade, hoje nós vamos estar fazendo um apanhado geral, né? Então, a gente precisaria verificar assim, quem precisa pagar imposto de renda, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Então, a declaração de imposto de renda, ela basicamente ela é obrigatória para todas as empresas. Agora, quem que tem uma exceção, ou quem está fora dessa obrigatoriedade? As micro e pequenas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Então, elas estão desobrigadas. Perfeito? Agora, o que acontece? Todas as demais empresas precisam estar fazendo a declaração de imposto de renda. Ok? O pagamento desse imposto ele pode ser feito trimestralmente, sempre no último dia útil de março, junho, setembro e dezembro. Ok? Também existe uma outra modalidade, uma outra opção, que é só para quem está fazendo o pagamento com lucro real, que é fazer um único pagamento no ano, sempre no último dia do mês de dezembro. Então, existe essa diferenciação. Ou faz trimestralmente, ou faz um único pagamento no último dia de dezembro, mas desde que a empresa tenha a tributação pelo lucro real. Perfeito? Então, o que a gente precisa estar comentando com vocês? Bom, vamos começar com as empresas, as micro e pequenas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Então, o que vai acontecer? Elas não precisam fazer da declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Elas não têm essa obrigação. Por que elas não precisam fazer a declaração de imposto de renda? Porque precisa lembrar assim, elas fazem um pagamento único de tributos através do documento de arrecadação do Simples, né? Que é o DAS. E aí já está embutido lá dentro oito tributos diferentes no mesmo formulário, no mesmo guia de recolhimento. E aí não é necessário que elas façam a declaração, certo? Então, como tem uma tributação diferenciada, uma tributação especial, então ela já vai estar contribuindo para imposto de renda, para contribuição sobre o lucro líquido, para INSS, ICMS, PIS, COFINS, enfim, tudo reunido numa única guia de recolhimento. E mensalmente ela vai lá e paga aquele valor que já se referem a todos esses tributos. Por isso que ela não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Perfeito? Então, somente as empresas que estejam enquadradas no Simples Nacional. Se a empresa perder esse enquadramento, deixar de ser enquadrada como Simples Nacional, então ela precisa ver, até o momento que ela estava dentro do enquadramento, ela era desobrigada de apresentar a declaração. Depois que ela perdeu esse enquadramento, ela precisa ver como vai ser a forma de tributação dela, e aí então ela vai precisar fazer a declaração. Certo? Em relação à questão do lucro real. Então é só a gente pensar assim, né? O próprio nome já diz, né? Lucro real. Então, como é que eu vou pagar o imposto de renda? Eu vou pagar o imposto de renda sobre o lucro que a empresa obtiver. Não é isso? O que vai acontecer? Não existe uma chance de pagar menos ou mais imposto do que o valor devido. Precisa ver o que realmente ela faturou, o que realmente ela obteve de lucro, né? E em cima desse lucro ela vai ter que pagar, ela vai ter que contribuir para o imposto de renda, né?
Então, um detalhe interessante com relação à tributação do lucro real é que esse regime de tributação ele é obrigatório para todas as empresas do setor financeiro. Então, se nós pensarmos assim, sistema financeiro, todos os bancos, todas as financeiras, todas as corretoras, distribuidoras de valores, factoring, ou seja, todas as seguradoras, né? Todas as empresas que fazem parte do sistema financeiro nacional, que são normalmente fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil e algumas até pela Comissão de Valores Mobiliários, né? Elas são obrigadas a se sujeitarem à tributação pelo lucro real. Então, elas estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, obrigatoriamente. No caso das demais empresas, aquelas que não sejam do setor financeiro, é facultativo, certo? Então, sempre que as empresas não se encaixem, no caso, na tributação do Simples Nacional, ou não optem pelo lucro presumido, então elas obrigatoriamente deverão fazer o regime de tributação pelo lucro real. Então, o que vai acontecer? A partir dos valores reais que a organização apresenta, né, através da apuração do seu lucro, a alíquota é de 15%. Então, a alíquota normalmente para a tributação de lucro real é 15% sobre o lucro apresentado. Então, a gente pode dizer assim, né, que uma empresa que lucrou 100 mil no ano, ela vai pagar 15 mil de imposto de renda pessoa jurídica, certo? Tem um detalhe interessante. Se o lucro ultrapassar dos 20 mil mensais, então se a gente estiver fazendo o cálculo e perceber que o lucro da empresa está excedendo a 20 mil por mês, ainda vai ter que ser tributado, vai ter um adicional de contribuição de 10% sobre o valor excedido, certo? Então, o exemplo que eu dei, uma empresa lucrou 100 mil no ano, ok? Então, ela teve um lucro menor de 10 mil reais ao mês. Mas vamos pensar o seguinte, uma empresa, se ela ganhasse 300 mil de lucro no ano, então ela teria que pagar 15% de alíquota normal e mais 10% sobre o que ultrapassar 20 mil mensal. Então, daria 60 mil, né? 300 mil menos 240, esses 60 mil teria uma tributação adicional de 10%, que é o valor que excedeu. Perfeito? Não sei se vocês conseguiram entender, mas vamos lá de novo. Ó. 20 mil por mês, 12 meses, 240 mil. Ok? Se a empresa teve um lucro de 300 mil naquele ano, então ela ultrapassou, no caso aí, 60 mil. 240 mil seria 20 mil de lucro por mês. Passou de 240, então ela já vai ter um valor além do que está estipulado, né, pela legislação. Então, ela vai ter que contribuir. Até os 240, ela vai pagar 15% de tributação sobre aquilo que exceder. Então, no caso, 60 mil que excedeu a tributação dos 15%, ela vai pagar 10% de alíquota complementar. Perfeito? Não sei se ficou claro aí. Mas se tiverem alguma dúvida, eu posso também estar explicando. Depois vocês também vão dar uma lida no material. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Além dela ter que pagar a alíquota sobre o lucro que ela teve, ela vai ter que pagar mais o adicional sobre o que ultrapassou, né? Exatamente. Ela vai pagar os 15% sobre o lucro e 10% sobre aquilo que ultrapassar os 20 mil mensais. Então, no caso, o exemplo que eu dei para vocês aqui, vamos pensar numa empresa que faturou, teve 300 mil de lucro no ano. Ela ultrapassou 60 mil. Então, ela vai pagar 15% sobre os 300 e mais 10% sobre aquilo que excedeu os 240, no caso. Ela vai pagar 15 sobre os 240 e 10 sobre os 60, é isso? Não. 15 sobre ela o paga lucro. 15 sobre os 300? Sobre... Isso. Exatamente. E mais sobre os 60? Isto.
Não, eu pensei que fazia o abatimento do que ultrapassou. Não, por isso que está falando, né? Se o lucro ultrapassar os 20 mil mensal, ainda vai ter que pagar um adicional, ou seja, além da alíquota de 15 mais 10. Entendeu? Entendi. Uhum. Não é para eles não se compensam, é um adicional mesmo. Ultrapassou o limite de 20 mil por mês, você vai pagar um adicional de mais 10. Certo. Beleza? Beleza. Ok, então. Então vamos falar um pouquinho do lucro presumido, né? Então, o que acontece? O lucro presumido funciona da seguinte maneira. As empresas que têm um faturamento entre 4 milhões e 78 milhões por ano, ela pode optar, né, como regime de tributação pelo lucro presumido. Perfeito? Então, assim, qual que é a regrinha? De 4 milhões a 78 milhões de faturamento. Nós não estamos falando de lucro, mas sim de faturamento. Perfeito? Então, vamos pegar uma empresa aí, porte médio, então ela tem um faturamento aí de, sei lá, 50 milhões. Ela pode optar, se ela quiser, pela tributação pelo lucro presumido. Ou pode ser pelo lucro real, aí fica a critério da empresa, né? Nessa modalidade, no caso, nessa modalidade de tributação, lucro presumido, o que vai acontecer? As empresas não são obrigadas a apresentar detalhadamente o imposto de renda à pessoa jurídica. Aí você vai falar assim, ah, não precisa? Não. Ela precisa fazer escrituração digital, ela tem que fazer o SPED, ela tem que fazer os requisitos que são exigidos por lei. Mas ela não está obrigada a fazer um detalhamento maior do imposto de renda, ok? Em vez disso, o que vai acontecer? Ela presume um lucro, que é uma porcentagem do faturamento que ela teve. Então, por que chama lucro presumido? Eu não preciso mostrar, olha, eu faturei tanto, tive tanto de custo, aí abati as minhas despesas e cheguei no lucro. Eu falo assim, olha, eu tive um faturamento de 50 milhões. Daí o que vai acontecer? Eu tenho que verificar em qual faixa eu me encaixo, né, de acordo com o ramo de atividade, de acordo com a empresa. A própria Receita estabelece uma tabela. Essa tabela vai de 1,6 até 32% do faturamento. Então, você vai ver em qual faixa você se encaixa, né? E vai falar assim, bom, dentro do faturamento que eu tive, eu vou aplicar a alíquota, vamos supor que seja 1,6, que é a mais baixa, né? E esse valor aí é o valor que eu tenho que pagar de imposto. Tá? Então, é sobre o faturamento. Por isso que a gente fala assim, eu presumo um lucro. Só que a presunção, no caso aí, não é assim, o empresário vai falar, eu vou fazer uma estimativa de lucro e a Receita vai aceitar. Não. Ele vai... Desculpa. A porcentagem, no caso aqui, a porcentagem que a Receita estipula, né? É descontada do faturamento, né? Então, o que vai acontecer? Sendo que sobre esse valor é aplicado, então, a taxa de 15%. Então, vamos lá de novo. Eu tenho lá um faturamento, 10 milhões. Aí eu falo assim, olha, eu tenho o percentual que a minha empresa se encaixa, 15%. Então, 1,5 milhão. Eu posso descontar do meu faturamento. Então, o que sobra, eu vou tributar com a alíquota de imposto de renda. Certo? Então, é um cálculo um pouco mais simples de se fazer. Então, pega-se o faturamento, desconta a porcentagem presumida, que é descontado do próprio faturamento, o valor que sobra, você vai aplicar, então, os 15%. Então, o que a gente pode resumir? Os 15% do imposto de renda, eles vão ser aplicados sobre a porcentagem que se presume de lucro. Tá? Então, eu vou aplicar sobre aquilo que eu presumo que é o lucro. Então, para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo, né? Digamos que uma empresa se enquadra numa margem de 32%, certo? Se ela faturar 100 mil, seu lucro estimado será de 32 mil. Perfeito? Então, olha, eu falo assim, a minha margem é 32, que vai de 1,6 a 32. Então, eu faturei 100 mil, 32%, 32 mil. Aplico os 15%. Qual é o valor do imposto de renda que eu vou pagar? 4.800. É só calcular 15% de 32 mil,
e chega-se no imposto. Então, aí você pode extrapolar, né? Você fala assim, olha, e se a empresa faturou 4 milhões no ano? Então, aí você faz 32% de 4 milhões, para ver quanto que vai dar, e calcula os 15% de imposto de renda. Aí vem uma questão bem interessante, né? A gente fala assim, você tem que fazer um estudo tributário, você tem que fazer um planejamento tributário. O que é um planejamento tributário? O contador tem que verificar assim, o que é mais conveniente, o que é mais vantajoso para a empresa? Ela trabalhar com a tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido? Então, de acordo com o faturamento da empresa, você tem condição de estar fazendo isso. Faz o cálculo pelo lucro real, que é um cálculo que envolve todo aquele procedimento, né? Faturamento, menos custo, menos despesa, até chegar no lucro. Aí você vai calcular os 15%. Se a empresa está faturando mais do que 20 mil ao mês, você tem que aplicar o adicional. Beleza. Faz uma projeção para ver quanto que vai ser o pagamento de imposto pelo lucro real. E aí você faz o mesmo cálculo pelo lucro presumido. Verifica em qual faixa ela se enquadra entre 1,6% e 32%, e aí verifica o faturamento que ela teve, aplica o percentual, verifica o valor que deu, que seria teoricamente o valor, a base de cálculo do imposto, e aí aplica os 15%. Aí você verifica o que é mais vantajoso, lucro real ou lucro presumido, e apresenta o cliente. E aí o cliente vai verificar e vai tomar a decisão, não, eu prefiro ser tributado pelo lucro real, ou eu prefiro ser tributado pelo lucro presumido, né? Desde que a empresa se enquadre nos quesitos da legislação, cumpra com toda a legislação, ela pode optar ou pela tributação pelo lucro real ou pela tributação pelo lucro presumido. Perfeito? Tudo bem até aqui? Todo mundo está quietinho aí? Lucro arbitrado, né? Aí nós vamos falar um pouco do lucro arbitrado. O lucro arbitrado, a gente pode dizer assim, é uma modalidade especial de tributação. Então, só se utiliza o lucro arbitrado, né, quando a empresa não atende às condições de prestação de conta dos outros regimes. Então, assim, o que vai acontecer? A empresa nem cumpriu os quesitos de lucro real e nem de lucro presumido. Aí o que vai acontecer? Normalmente, arbitra-se um valor, né? É quase que uma imposição, né? É como se a Receita Federal viesse e intimasse ela, olha, você não contribuiu nem pelo lucro real e nem pelo lucro presumido. Então, eu vou dizer assim, olha, com base nos seus faturamentos, eu vou arbitrar o valor do seu imposto, tá? Então, é quase que não vou dizer uma multa, mas assim, é uma imposição da Receita, tá? Não é uma escolha da empresa. Os regimes que a empresa pode estar escolhendo em relação à sua tributação do imposto de renda seria ou tributação pelo lucro real ou tributação pelo lucro presumido. Então, no caso do lucro arbitrado, né, é uma hipótese de exceção. É quando você não apresenta nenhuma das duas modalidades, não faz a opção e não faz o recolhimento, e não faz todo o trâmite fiscal necessário, então a própria Receita pode estar arbitrando e cobrando em cima daquilo que ela define como sendo a base de cálculo e aí vai calcular o imposto e cobrar da empresa. Perfeito? Tudo bem até aqui? Quando, professor, especificamente, ocorre esse lucro arbitrado? Então, quando você não cumpre os quesitos, então vamos pensar assim, quando a gente fala do lucro real, a gente fala assim, olha, você tem que estar pagando, no caso, né, ou fazendo o pagamento sempre março, junho, setembro e dezembro. Então vamos pensar uma empresa que fez o pagamento de março e depois não fez os demais pagamentos. E talvez a escrituração dela também não esteja dentro do que a gente chama de normal, né? Então, a escrituração dela está fora do normal, ela não está alimentando lá o SPED certinho, com toda a escrituração, deixando tudo em ordem. O que vai acontecer?
independente de multas por atraso nas declarações e nas informações que ela deixou de prestar, vamos pensar especificamente no imposto de renda. A Receita vai observar e falar assim, olha, ela vinha apresentando como se fosse lucro real. Aí ela não mudou para lucro presumido. Ela continuou, teoricamente, como se fosse lucro real. Só que fechou o ano e ela não pagou mais e não tomou uma decisão do que ela devia fazer. Se acontecer isso aí, a Receita pode arbitrar, falar, olha, você não apresentou, você não fez a parte necessária, a parte legal, a parte fiscal, então eu estou arbitrando. Eu, Receita Federal, estou estipulando qual seria o seu faturamento e qual seria o seu imposto devido. Então é um arbitramento, né? Uma decisão do próprio ente arrecadador. Perfeito, professor, entendi. Obrigada. Bom? Gente, então, o que eu precisava falar para vocês era uma visão, uma noção, que nem eu falei, noções de imposto de renda, né? Que nem eu falei para vocês, hoje foi algo inusitado, prometo que não vai mais acontecer isso, tá? Eu tive que pedir até, agradeço o Alex, né? Que ele conseguiu, acho que, avisar todos vocês, né? Se por acaso alguém não foi avisado em tempo, eu peço desculpas, né? Eu não pude começar a aula no horário que havia previsto, que seria às 19 horas, né? E assim, eu peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência, que essa semana eu estou terminando de organizar o material que está disponível no AVA, especificamente dessa disciplina, Práticas 3. Então, hoje eu já corrigi um, amanhã eu termino de corrigir os outros, se tudo correr bem, e aí a disciplina vai fluir normal até o final do semestre, ou até quando nós voltarmos às aulas normais, né? Da mesma forma que eu avisei ontem a turma, né? Então, eu estou avisando hoje que a partir da aula 5, então 5, 6 e hoje é a aula 7, nós estamos disponibilizando no AVA exercícios online. Então, o aluno deve acessar após a aula e realizar os exercícios, são perguntas, né, de múltipla escolha. Eu acredito que não são nada muito complicado, né? Mas, assim, qualquer dúvida também, fala comigo, né? Como nós estamos tendo encontros terça, quarta e quinta, né? Vocês podem falar comigo para ver como é que está indo o andamento das coisas. Mas, assim, você respondeu o questionário, clicou no enviar, eu já recebo e já pontuo para poder lançar no AVA. E provavelmente, que nem eu já havia falado ontem para vocês, né? Vocês têm que estar com o espírito preparado, porque eu acredito até que vocês farão realmente provas online, né? Não vai ser uma prova presencial, como muitos de vocês estavam imaginando. Então, assim, não tem nada fechado ainda, mas se preparem para essa possibilidade, ok? Então, assim, verifique o material da aula de hoje, está disponível lá para vocês, dê uma lidinha nele, está bem simples, bem fácil de entender. Faça um exercício da aula 7, quem não fez da aula 6 e da aula 5, por favor, faça e envie para mim, e estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham em relação à aula de hoje, ou qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar das disciplinas aí. Tá todo mundo quietinho? Eu estou tranquila, professor, por enquanto. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Daniel, Pode falar. ontem Quem vai falar, o Marcel ou o Geraldo? eu. Fala. Depois. Sobre o exercício 5, o encontro 5, já para quem passou do prazo, tipo, tá Não estudando que tem até o dia problema. 26. Tanto é que eu não fechei os links, eles estão abertos, vocês podem responder e enviar para mim. Não, então, mas eu tô tentando, não vai. Os Por que 5, não só vai? os 5. Não, eu não fechei nenhum dos links, todos eles estão abertos. Então, tá, eu vou tentar de novo, então. Pode Eu te fazer aviso. com calma, Marcel, porque assim, eu deixei disponível lá, porque eu sabia que ia ser difícil de todo mundo responder dentro do prazo, né? Então, assim,
É o de hoje, tem um vencendo hoje também, que é o Encontro 6. Então, assim, ele também vai continuar aberto. Eu vou tentar só nos próximos tentar, vamos dizer assim, entrar em acordo com vocês para vocês fazerem dentro do prazo, né? Mas por enquanto tá tudo aberto, tá tudo disponível para vocês fazerem. É, então, eu tentei fazer ontem e eu consegui entrar, mas quando eu fui enviar, ele disse que já tinha passado do prazo. Eu posso tentar de novo hoje. Caso aconteça o mesmo, eu te mando um e-mail. É estranho porque, assim, o formulário eu coloquei só como uma orientação ao prazo. Eu não coloquei fixado para não receber após tal data. Então, mas eu dou uma olhada lá depois, agora que você falou. É dessa disciplina de hoje ou da de ontem? Dessa aqui, né? Práticas Da de 3. hoje, da de hoje. O encontro 6 e 7 eu consegui fazer, mas o encontro Tá, 5 quando eu fiz, que eu fui enviar, apareceu essa mensagem. Mas eu posso tentar de tá novo bom. hoje. Perfeito. Se der algum problema, manda um e-mail para mim e eu vejo o que está acontecendo. Ok. Quem mais precisava perguntar alguma coisa? Professor, Fala. ontem o senhor falou que eu não tinha feito o exercício 5 e 6 e o 7. Eu só não fiz o 7. O senhor poderia confirmar para mim só se o 5 e o 6 está constando? Espera aí. Deixa eu ver aqui que eu tô com a lista aqui do lado. É o Geraldo que está falando. É o Paulo. É Paulo. o Paulo? Paulo E do Henrique ou Paulo? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Pública você fez. Práticas contábeis você fez. E auditoria tá. Os três está feito. Tá bom, então. Obrigado, professor. Nada. O que Professor, mais? Fala. viu? Agora sim. Em Agora é o relação, Geraldo. É que nome tá parecendo Jéssica. Daí eu ouço a voz e falo, não, é o Geraldo. Vai lá. em relação ao imposto de pessoa física, como é que vai ficar agora? Cada um. Então, o que vai acontecer? No meu ponto de vista, nós vamos ter que aguardar a aprovação lá do Congresso, né? Mas eu acho o seguinte: vamos supor que você ainda não mandou as declarações, você não enviou as suas declarações, perfeito? Então, o que vai acontecer? Você vai ter até o dia 30 de junho para poder estar enviando, e a partir de 30 de junho já vence a primeira parcela, quem tiver que pagar, certo? Então, vamos supor assim, você tem que pagar o seu declarante lá, a pessoa, o seu cliente, vai ter que pagar imposto. Então, a primeira vence dia 30 de junho, depois vai vir, né, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, deve sei lá o que eles vão fazer aí. Mas, se a pessoa tiver que restituir, eu não sei se eles vão fazer que nem o governo americano, precisa dar uma olhada na lei aí nessa proposta de alteração que eles vão fazer. O governo americano fez assim: se você tem que fazer declaração de imposto de renda para restituir, pode fazer agora, que eu restituo para você o mais rápido possível. Se for para pagar, né, no caso você tem que pagar imposto, deixa para 30 de junho e aí depois você paga as parcelas. Eu não sei se o Brasil vai fazer do mesmo jeito, né? Eu estava acompanhando para ver o que eles iam aprovar. Beleza? Então vamos ter que aguardar um pouquinho, talvez na aula de amanhã eu já saiba o que aconteceu e já passo para vocês. Obrigado, professor. Só isso mesmo. Nada. Em relação à dúvida, qualquer coisa pode perguntar, né? Claro, pode, tranquilo. Tá O bom. Edson apareceu na conversa aqui também? Ô, professor, Fala. eu vi agora no jornal, logo no início da aula, sobre Sim. o imposto de renda da pessoa física, que eles Sim. vão prorrogar agora para o dia 30 de abril. Não, 30 de abril já é o normal. Então, aí vai até acho que para junho, alguma coisa assim que o senhor falou. A proposta que estava lá no Congresso é que a declaração pudesse ser feita até 30 de junho. Foi isso mesmo que falou aqui no jornal. Alguma coisa assim. 30 de junho. Então, mas a gente precisa dar uma olhada no que eles aprovaram para dizer assim, e quem tem que pagar imposto? Vai ter as parcelas também prorrogadas? E quem tem que restituir, por exemplo, vamos supor, você fala, mas o cliente quer restituir imposto. Ele vai ter que esperar até final de junho para restituir ou ele já vai ter a restituição agora, em maio? Entendeu? Entendi. É isso que a Então, gente porque precisa dar uma olhada. se tá prorrogando, certo seria prorrogar tudo, né, professor? Então, mas Como a é que vai pagar uma restituição coisa? é bom que o imposto de renda
mantém a data de maio, porque é dinheiro no bolso do contribuinte para ele gastar, né? Agora o pagamento é postergado, né? Seria bom postergar. Entendi. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Ninguém mais? Ô, professor, aqui é o Alex. Tudo Fala. bem? Tudo bem. Eu queria saber assim, se tá faltando alguma matéria para mandar para você dessas unidades. Você pode conferir para mim, por favor? Alex. Não, Alex, você fez os 3 exercícios. Tá tudo ok. Pelo menos assim, eu Beleza, tô olhando obrigado. os 5, viu? Eu não tô olhando o 6 e o 7 ainda. Eu tô em cima do 5 ainda, por enquanto. Não, é o 5 Mas mesmo, por isso que eu amanhã, queria saber. amanhã eu já faço uma nova planilha e já vejo os demais. É, porque eu tô fazendo agora o 6 para te Perfeito. mandar e depois o 7. Perfeito. Daniel, Diga. consegui fazer o 5 aqui, tá ok. Conseguiu? Sim. Eu falei, eu não fechei os links. Tá tudo normal, pode fazer. Já aparece aí? Não, eu não tô. Eu preciso abrir, porque não é nessa plataforma aqui que eu vou conseguir ver. Mas depois eu abro e dou uma olhada. Ok. Beleza? Edson, quer falar alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo? Não esquece que você precisa fazer exercício, hein? Tô fazendo, tô começando hoje. Beleza. Lembrando também, tem alguns alunos aqui que se vocês... A Brenda, eu estou vendo que ela está participando hoje. Brenda, pelo menos antes de começar a aula, eu tinha dado uma olhada aqui, tinha em aberto práticas 3 e auditoria. Então, procura ver exercício 5 e 6 fazer, né? Tem mais alguns alunos aí que não fizeram, então lembre-se, os links estão à disposição. Entrem na aula, então, eu não fiz o exercício 5, entra na aula 5, pós-aula, tá lá o link para o exercício. Não fiz o 6, entra na aula 6, pós-aula, tá o link do exercício. Façam, envia pela internet que eu já pontuo e já faço o lançamento para vocês. Ok? Beleza. Mais alguma coisa, turma? Vocês queiram perguntar para mim? Enquanto não. Também tá tranquila. Bom, eu peço novamente desculpas, que realmente foi um imprevisto, eu não pude começar a aula às 19 horas, como eu havia combinado com vocês, tá? Mas amanhã é a nossa aula de auditoria, eu prometo que amanhã às 19 em ponto eu estarei aqui no computador para poder fazer a aula online com vocês, tá? Fique em paz, Então, professor, aproveitem. acontece. Realmente hoje foi atípico. Então aproveitem hoje, tentem dar uma olhadinha naquilo que vocês ainda precisam fazer e já vai fazendo, porque é que nem eu falei, vocês têm que fazer da aula do professor de sexta também, né? Então não deixa acumular muita coisa, porque vai ter vários exercícios para vocês estarem fazendo também. Perfeito? Então não deixa acumular não, senão depois fica ruim para vocês. Além das aulas, ainda tem TCC, tem EAD, tem nota máxima, tem uma penca de coisa. Atividades complementares. Isso. Lasqueira. É isso mesmo. E ainda tem home office. Pois é, então. Nem fala, tem muita coisa para fazer. Era até melhor que não tivesse. Se tivesse todo mundo trabalhando normal, que eu acho que fluía melhor o serviço. Mas tudo bem, faz parte, né? Não tem como Faz Isso evitar parte. acontece. Adaptação, adaptação. Exatamente. Tá bom? Então, se está todo mundo satisfeito, eu também estou satisfeito. E amanhã estaremos novamente às 19 horas aqui, todos juntos para a aula de auditoria. Beleza? Beleza, boa noite. Certo, professor. Boa noite, bom Ok, descanso. Beleza, então. professor, boa noite. Até amanhã. Se cuidem professor. e Boa façam noite. as atividades, hein? Boa noite, Pode galera. deixar, fica com Deus. Fica com Deus também. Amém. Boa noite pra todos. Boa noite.